Olá, o meu nome é Edson Cleves Negri e hoje nós, então, iniciaremos a primeira aula do curso de Bíblia e Manuseio Bíblico. E é importante já de início nós termos como livro-guia para os nossos estudos, sem dúvidas, a Bíblia. As Bíblias mais colocadas para a pesquisa, para o estudo, para a reflexão bíblica, o livro da Bíblia Jerusalém ou Tebe, que é a tradução ecumênica da Bíblia. É claro que, para nos ajudar nesta reflexão sobre o livro da Bíblia, é importante nós também termos outros apoios, como o livro Bíblia, livro feito em mutirão, do Carlos Mestres. Esse livro é pequeno, mas nos ajuda a entendermos como que esse livro foi feito, como que esse livro foi confeccionado. Ele traz detalhes para nós interessantes. Outro livro importante é Porta da Entrada. O escritor é Hildo Bongas. Este é o primeiro livro de uma coleção de 8 livros, uma introdução à Bíblia. Para nós termos mais conhecimento daquilo que se percorreu até que os livros que estão hoje na Bíblia fossem escritos. E é importante também nós termos algumas citações de pensadores que nos ajudam a formatar a nossa compreensão sobre esse livro, muitas vezes tão complexo, tão desconhecido no seu contexto. Uma citação muito interessante do pensador Leonardo Boff, que também é teólogo: o humano e Deus são seres inseparáveis no labor da teologia, de modo que o que se diz de um refere-se necessariamente ao outro. O humano e Deus são seres inseparáveis do labor da teologia, de modo que o que se diz de um refere-se necessariamente ao outro. Porque é claro que quando nós estudamos a Bíblia, é importante que nós tenhamos sempre em nossa mente, em nossa espiritualidade, a compreensão do divino, mas também do humano. Nunca se coloca em oposição o divino Deus e o ser humano, porque seria contraditório para a teologia cristã essa contraposição. Por isso, então, que há esta unidade. O pensador, também filósofo, Clovis de Barros Filho, disse numa citação: os poderosos sempre apoiaram fortemente a religião, porque é justamente a religião que faz com que os pobres se conformem com suas vidas miseráveis e não se rebelem contra os poderosos que os exploram. E nós vamos encontrar muitas vezes isso na Bíblia, como justificativa. Isso se fez também quando os colonizadores chegaram na América Latina. Justificaram por meio da fé para escravizar o outro. Lembremos, este outro próximo, que diante da fé cristã, este outro é meu irmão, ou esta outra é minha irmã. Então jamais deve ser escravizado ou escravizada. Dentro da teologia cristã, a escravização uns dos outros é algo incabível, porque não é permitido que irmãos se escravizem. E se nós somos filhos desta divindade, ou desse Deus que é pai, é mãe, então é incabível a exploração, a desumanização uns dos outros. E é importante nós já começarmos então esse nosso curso, termos em mente esta compreensão. Tudo aquilo que nós estudarmos sobre a Bíblia é para o melhoramento do ser humano, mas do nosso humano. Nunca esperemos para que o outro mude, mas sim nós nos transformemos. Isso é importante. Outro pensador, historiador, Leandro Carnal, bastante conhecido,
ele diz assim numa frase, e que é pertinente para nós pensarmos: o medo enche muito mais as igrejas do que o amor. Olha que interessante. O medo enche muito mais as igrejas do que o amor. E é interessante que na literatura joanina, ou os textos escritos por João, nós vamos encontrar na primeira carta e também no Evangelho, ou na primeira carta de João, que Deus é amor. E é interessante que esse amor, ele perpassa também pelo ser humano, ou pela pessoa humana. Um livro importante para nós termos um conhecimento da dimensão do Antigo Testamento, para nós depois entendermos também o Novo Testamento, é Dimensões Sociais da Fé do Antigo Testamento. Uma homenagem a Milton Schwantes. Quem puder estudar, pesquisar, ter os livros do Milton Schwantes, um dos grandes teólogos do Brasil, da América Latina e até do mundo. Ele foi um pastor luterano. Quem organizou esse livro foi o professor José Ademar Kaeffer e a professora Heide Jarcel. E é interessante que esse livro é um livro ecumênico. É sobre o pastor Milton Schwantes, a Heide Jarcel é professora, é pastora luterana, e o José Ademar Kaeffer é um padre da Igreja Católica. Então é importante nós percebermos como que nós podemos utilizar livros de várias comunidades, de várias igrejas, de várias denominações, para nós assim ampliarmos a nossa visão. Porque nenhuma das comunidades ou das igrejas detém o saber sobre Deus ou sobre Jesus. Mas nós aprendemos com todos. Isso que é o mais importante. Outro livro é do pastor George Pixley. Este é um pastor presbiteriano. A História de Israel a partir dos pobres. Muito interessante este livro, que nos traz uma visão de como que os esquecidos muitas vezes das sociedades eram vistos por Javé. Como que os grandes escritores, como que os grandes personagens bíblicos foram tendo um olhar diferenciado aos caídos da margem da sociedade. As autoridades, como antes até fazia uma referência àquilo que o Clovis de Barros Filho falou, dos poderosos, os reis, excluíam o seu próprio povo, colocavam à margem, gerava pobreza, injustiças, criava pessoas jogadas às cinturas, por dizer assim, das cidades daquele momento, daquele contexto. Mas Javé, o Deus de Israel, o Deus de Jesus de Nazaré, não os esquece. E é importante nós percebermos então que os profetas bíblicos também não esquecerão. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, é ter também esta compreensão, esta capacidade crítica de sermos capazes de ler o texto do momento que foi escrito, trazer para hoje, para nós podermos utilizar como luz para nós interpretarmos, para nós questionarmos e até mesmo criticarmos, porque a palavra crítica quer dizer luz, vem do grego, quer dizer discernimento, quer dizer ter um juízo, uma compreensão daquilo que está acontecendo hoje. Porque muitas vezes, meus caros amigos, minhas caras amigas, lê-se a Bíblia muitas vezes ingenuamente. Por isso que fazer um curso sobre a Bíblia e o manuseio bíblico não é apenas ler e aprender a manusear a Bíblia. Esse manuseio ele pode ser metafórico, ele pode ser uma metáfora. Metáfora no sentido de nós entendermos e compreendermos como trabalhar esse texto, ou estes textos, esses livros em nós mesmos. Para nós hoje também sermos profetas e profetisas e no mesmo tempo discípulos e discípulas do Deus da vida. Porque muitas vezes ouvimos, lemos muitas mensagens distorcidas sobre essa divindade. Outro texto interessante que vale a pena nós então termos contato é o livro do Johann Mayer. Este livro, Entre os Dois Testamentos.
História e Religião na época do Segundo Templo. Este é um dos grandes, podemos dizer assim, textos para nós adentrarmos no espaço bíblico, porque ele vai entrelaçar os testamentos, ou os dois testamentos, o Antigo e o Novo. E aí nós vamos ter uma compreensão de como que esses livros, ou esses textos, eram produzidos, como que eram antes vividos, então, na tradição oral e depois transmitido a partir da escrita. Todos os livros, que depois estarei apresentando melhor, quando eu disponibilizar o texto em slide, apresentarei também outros materiais que estão disponíveis em PDF. Nós temos assim muitos livros, muitos materiais para nós irmos estudando, lendo, relendo com calma, porque nós sabemos que muitas vezes nós já temos conhecimento daquilo que está escrito na Bíblia, mas aí quando nós começamos a estudar um pouco da teologia bíblica, nós vamos melhorando a nossa compreensão. Nós vamos vendo que o texto bíblico, ele não foi escrito para nós lermos apenas como algo literário. É preciso ter uma hermenêutica, é preciso ter uma compreensão, é preciso do texto e contexto, é preciso ter uma interpretação. Mas para isso é preciso conhecer aquele momento em que o texto está relatando, se foi assim como o autor está dizendo, se é uma metáfora, se é uma figura de linguagem. A Bíblia tem tudo isso. E muitas vezes nós não fazemos este aprofundamento. E aí pode ficar uma transmissão da mensagem divina ou de Jesus, muitas vezes uma explicação, uma reflexão muito falha. Então é preciso que mergulhemos mais a fundo naquilo que está ali na nossa frente. Porque a Bíblia, ela é uma fonte de inspiração, sem dúvidas. É uma fonte em que nós temos que beber desta água, ou desta história, ou desta palavra, ou deste anúncio, ou desta mensagem. Mas também temos que saber como digerir, como dissolver num bom sentido da palavra para podermos transmitir. Se há um livro escrito, e nós podemos dizer assim, por Deus, por incrível que pareça, não é a Bíblia. E isso nós temos que saber. Para quem estuda teologia, isso é muito nítido. Por que o livro escrito por Deus, ou por Javé, dentro da literatura, então, cristã, não é a Bíblia? Porque o primeiro livro é a vida humana. Se nós acreditamos que o ser humano é uma obra-prima de Deus ou do ser divino, então é importante que tenhamos em nossa mente, em nossa espiritualidade, em nossa fé, que a Bíblia ele vem depois da vida. E a Bíblia já será então um livro escrito, produzido pelo ser humano, de acordo à experiência que esse ser humano vai fazer com este ser divino. Por isso que temos, então, que ler a Bíblia sem oprimir, sem massacrar, sem diminuir o ser humano. Nem Jesus colocou a Sagrada Escritura acima da pessoa humana. Ele não colocou nem a Torá, nem os profetas, nem os livros históricos, nem a sinagoga, nem o templo acima das pessoas. E nem o sábado, que era o preceito mais guardado, talvez, na época de Jesus. Jesus vai dizer no Evangelho de João que o sábado ele foi feito para servir o ser humano, não o ser humano servir o sábado. Ou seja, o ser humano está acima de qualquer mandamento, está acima de qualquer preceito. E muitas vezes nós temos dificuldades de entender até isso, porque quando se fala da Bíblia, muitas vezes nós chegamos num ponto de sacramentalização, ou de colocação do sagrado, que ela se torna um peso na vida das pessoas. E Jesus é bem nítido também quando ele diz no Evangelho de Mateus: o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Ou seja, Jesus não quer oprimir ninguém com os ensinamentos divinos. Porque se o divino oprime,
logo ele deixa de ser divino. E o diferencial daquilo que Jesus ensina é que ele ensina com sabedoria, com suavidade, com flexibilidade, com esta capacidade magna, podemos dizer assim, de amar o ser humano acima de tudo. Muitas vezes também nós fazemos a divulgação pelas redes sociais. Pode ser o WhatsApp, Facebook, Instagram e outros meios eletrônicos. Anunciamos textos bíblicos, anunciamos versículos bíblicos, mas nem sempre nós utilizamos aquela palavrinha que anteriormente comentava. Falta-nos o contexto do texto, de onde esse versículo foi tirado. Vejamos que interessante. Quando nós usamos um versículo, nós temos que saber que este versículo faz parte dentro de um texto. Esse texto está dentro de um outro texto maior, que é o livro, ou a carta. E, no mesmo tempo, há um contexto. Quando nós utilizamos um versículo ou um texto fora do seu contexto, nós podemos desconfigurar tudo aquilo que o autor ou a autora quis falar naquele momento em que esse texto foi escrito ou confeccionado. Então é importante nós termos bem na nossa mente esta leitura ou este conhecimento de onde esse texto foi produzido, para quem foi produzido, por que foi produzido, o que está ao redor desse texto. Pôr para circular, olha só que interessante, um versículo ou um texto bíblico é bonito. E é interessante que temos que fazer, mas antes, talvez, teríamos que conhecer um pouco deste conteúdo. Porque às vezes é o que se vê, é que atrás, conduzindo esse versículo, há muitas vezes um moralismo. O versículo bíblico é impulsionado ou é direcionado pelo moralismo. E o moralismo, ele nunca faz bem para ninguém. Não ajuda ninguém. E aí nós temos esse livro, Teologia Moral, Impasses e Alternativas, do Frei, ou de dois freis, Antônio Moser e Bernardino Lers. Antônio Moser, um grande teólogo da teologia moral e, no mesmo tempo, da bioética. Então é importante que construamos a nossa leitura bíblica trazendo outras áreas da teologia, e que a teologia é muito ampla de conteúdos, e que nós podemos melhorar, então, como dizia no início, a nossa compreensão, a nossa fé, a nossa maneira de enxergar o outro, esse próximo que nós utilizamos tanto. O próprio Jesus fala do outro próximo, está sempre em proximidade com a outra pessoa. Um número imenso, então, de pessoas isolam esse versículo do texto e do contexto, ou do conjunto do escrito inteiro. Quando fazemos isso, nós corremos o risco de transformar a nossa fé numa fé muito intimista, egoísta, narcisista. Um cristão e uma cristã jamais deveria utilizar a fé, a sua fé bíblica, de uma forma intimista. Ou seja, uma fé onde eu peço para Deus sozinho. Ou seja, eu quero tudo. E exijo, e obrigo, e coloco limites para Deus fazer. Esquecendo que a Bíblia, sempre tendo como referência ou como parâmetro Jesus Nazaré, e nós podemos falar então do crucificado ressuscitado, ele é sempre um parâmetro para todas as interpretações ou leituras de todos os textos. E aqui é uma beleza intrínseca no texto, ou na fé cristã. Jesus sempre olha a todos. E isso que nós temos que aprender, e isso nós vamos aprender com os estudos que nós faremos neste curso sobre a Bíblia e o manuseio bíblico. A leitura sempre para além do eu. É sempre o nós. Jesus preocupa-se sempre com o nós. Por isso que a comunidade. E se nós quisermos, então, utilizarmos o termo igreja.
eclésia, que quer dizer assembleia, para dizer que Jesus sempre atua e no mesmo tempo caminha no meio do seu povo, junto com o seu povo. Isso que é o bonito e é o interessante da fé cristã. Não é uma fé egoísta, narcisista, mas é uma fé coletiva, é uma fé comunitária. É um Deus que se faz povo com o povo, é um Deus que se faz palavra, que se encarna na realidade do povo, que se faz gente com a gente, nunca sozinho, nunca fora da realidade humana. Os profetas, quando falavam, olha que interessante, eles não falavam para si mesmos, mas sim, eles falavam para o todo, para a comunidade, pois a orientação que eles transmitiam era para o povo de Israel ou para o povo de Judá, dependendo aonde o profeta estava localizado, ou dependendo do profeta que nós temos biblicamente falando. Este é o papel, então, de nós lermos, estudarmos, refletirmos, pensarmos, sentirmos, meditarmos e praticarmos o que vamos ver nesse livro, como ensinamento bíblico, que é um ensinamento feito por muitas mãos, por muitos corações, por muitas mentes, por muitos corpos, por muitas pessoas inspiradas. Um cristão e uma cristã que defendem praticar tudo o que está na Bíblia, olha que interessante também, ele pode estar sendo, então, imprudente, inconsequente e muitas vezes até irresponsável. Olha que interessante. Mas então eu não posso praticar tudo o que está na Bíblia? Não pode. Por quê? Ele tem que ser antes analisado, estudado, pensado, se tem a ver com aquilo que Jesus ensinou. Porque, veja, Davi tem umas posturas que com certeza não foi Deus quem enviou. Quando ele tomou a esposa do seu amigo Urias, mandou colocar Urias na linha de frente para ser morto na guerra. Lembremos que o próprio Salomão, que nós muitas vezes aprendemos que ele era possuído por sabedorias, como diz lá nos primeiros capítulos do livro de Reis, primeiro Reis, nós vemos que ele mata irmãos dele para assumir o trono do pai. O pai tem que fugir, está já de idade avançada, e ele também usa de poder forte, agressivo, um poder não para a vida, mas um poder contra a vida do seu povo. É no momento em que o rei Salomão é o rei de Israel, em que acaba acontecendo a fratura de Israel, e a fratura de Israel é que nascem dois impérios, ou dois reinos, o reino do sul, que é o reino de Judá, e o reino do norte, que é de Israel. Então é importante nós percebermos esses detalhes, né, pessoal? Por isso que sempre a Bíblia tem que ser lida pelo viés do coração compassivo de Jesus de Nazaré, para que nós também imitemos aqui Jesus de Nazaré. A grande imitação nossa, ou a grande busca, a grande fonte, é o ensinamento de Jesus de Nazaré. E é importante, então, nós entendermos, nesse sentido, como que a nossa fé vai amadurecendo. Existem coisas na Bíblia que são, sem dúvidas, indigestas, são desumanas e que não devemos praticar. Jamais. Outras sim, desde que elas estejam sendo fundamentadas, amparadas pelo Jesus de Nazaré. Por isso que o cristão e a cristã devem buscar sempre referências reflexivas e interpretativas nos ensinamentos que os biblistas do Novo Testamento e principalmente os evangelistas deixaram escritos, ou as comunidades dos evangelistas, como que eles viviam os ensinamentos de uma forma tranquila, no sentido de suavidade, no sentido de utilizar o ensinamento deixado por Jesus e transmitido a partir de fundamentos
básicos para a fé: o amor, a compaixão, a misericórdia, a justiça, e justiça no quesito de discernimento, para que ninguém fosse afastado da construção daquilo que Jesus ensinava como reino de Deus como contraposição ao reino de César, imperador romano. A partir de Jesus temos parâmetros, muitos parâmetros, para nós então evitarmos coisas que foram feitas em nome de Deus, ou se acreditou que ele fez. E é importante isso também. Podemos ler as guerras, doenças, injustiças, destruições de povos, mortes, etc., etc., e fundamentar que Deus quis. Mas se nós olharmos pelo viés de Jesus, a questão é que Deus não quis. Deus não quer a morte de ninguém, não quer a guerra de ninguém, não quer a doença de ninguém, não quer as injustiças, destruições de povos e mortes. Temos que ter bastante delicadeza para nós entendermos o contexto então em que esses livros ou esses textos foram escritos, para que nós não viemos também afirmar barbáries ou barbaridades e colocar nas mãos de Deus. O ser humano é quem pratica esses feitos quando ele não entende aquilo que ele está fazendo com a sua própria fé. Um cristão que justifica estas questões, ele deixa de viver o seu seguimento a Jesus. Ele, sem dúvidas, não está dentro daquele projeto de Jesus. Porque o projeto de Jesus é sempre a paz, é sempre a cura, o cuidado, é sempre a questão da justiça, é sempre a construção dos povos e é sempre, acima de tudo, a vida. E Jesus vai assumir isso do início ao fim da sua vida. Teologicamente, nós podemos dizer: Deus não quer. Isso é importante nós sabermos. Deus não quer nenhuma destruição e nenhuma diminuição umas das outras. As pessoas se diminuindo. Jesus não quis e Deus também não quis e não quer. E é importante aqui nós termos como parâmetro o olhar de Jesus, o pensamento de Jesus, o questionamento de Jesus, a compaixão, o amor, o perdão e a misericórdia de Jesus, a palavra de Jesus e a missão prática de Jesus, que está para o bem de todas as pessoas e não somente algumas escolhidas. Jesus não escolhe somente algumas, assim como Deus não escolhe algumas. Todos nós, todas nós, somos queridos e queridas pelo divino ou pelo Deus de Jesus Nazaré e pelo próprio Jesus de Nazaré. O Deus de Jesus e o próprio Jesus não agem com merecimento no sentido que um merece, outro não. Umas pessoas são agraciadas e as outras vivem de forma desgraçadas. Não é assim. Na fé cristã, a graça predomina tudo. E aí é só nós lermos a carta de Paulo aos Romanos. A graça superabunda todos os delitos, porque na graça somos, podemos dizer assim, absolvidos, perdoados, amados. E é por esta graça que somos então convidados a viver e a seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus é dar continuidade à sua missão. Quantas vezes também se lê ou se escreve repassando o versículo por pensar ser inspirador e consolador. Os escritos precisam ultrapassar esta barreira do eu, senão seguiremos uma fé nada comunitária, seguiremos uma fé nada sociável. O texto, ele tem por finalidade sempre o coletivo, sempre o comunitário. Nós não conhecemos nenhum personagem, nenhum autor ou autora escrevendo um texto bíblico para si mesmo. Não há, não existe. É claro que também é difícil nós sabermos quem escreveu, mas isso nós vamos ver mais para frente, em outras aulas. Quem escreveu o texto.
Mas o mais importante não é quem escreveu, mas sim como a pessoa que lê sente essa presença divina em si. E aí sim é convidada a transbordar comunitariamente, para não ficar na fé egoísta, como nós comentávamos anteriormente. Já pensou num escritor ou escritora de um dos livros da Bíblia escrever o texto somente para si ou para a sua família? Na Bíblia não acontece isso. Como e para quem Jesus dirigiu a sua palavra? Olha que interessante. Jesus não ficou com a palavra para si mesmo. Ele espalhou, ele viveu, ele anunciou, ele conviveu e sofreu até ameaças por falar daquilo que ele falava, porque na palavra de Jesus está, sem dúvidas, a intensidade da transformação, ou a proposta de mudança de vida. A fé judaica cristã sempre sinaliza na sua missão o divino e a pessoa humana. Como dizia anteriormente, ler a Bíblia, nós temos que ter sempre esta comunhão de olhares, este entrelaçamento da palavra humana e divina, divina e humana. É só nós lermos a carta de João, ou a carta do discípulo de Jesus, o apóstolo João, na primeira carta, quando ele vai dizer que o amor que Jesus viveu e transmitiu, ele é para o divino e para o humano e para o divino. É impossível dizer eu amo a Deus e odiar o irmão. É impossível dizer eu amo o irmão e odiar o divino, porque as duas realidades se complementam. E Jesus, sem dúvidas, é esta realidade incrível. Por que é esta realidade incrível, Jesus? Porque dentro da fé cristã, ou da teologia da encarnação, veja, a teologia da encarnação, Jesus é o divino que se encarna na realidade humana. Jesus não é o divino que foge da realidade humana. Jesus é o divino que se faz humano. E o humano que se faz divino. Então é importante nós percebermos isso. Jesus guarda e transmite, porque era próprio dos judeus na época guardar a palavra, ou seja, memorizar. Memorizar para poder transmitir. Mas antes de transmitir, é claro, vivenciar. É assim que Jesus também nos convida. Nós temos que aprender esse detalhe, porque é um detalhe significativo para nós, cristãos e cristãs.